Olá, gente. Prazer ter vocês aqui com a gente. A gente veio falar hoje sobre um tema que tem sido muito abordado recentemente, que é o lipedema. Então, assim, muitos pacientes chegam no meu consultório com gordura localizada e ficam meio perdidos. Muitas vezes não são obesos e aí eles ficam em dúvida sobre como tratar aquela gordura localizada. Alguns colegas também não sabem muito ainda como fazer os encaminhamentos para o paciente que tem o lipedema. E aí eu trouxe hoje o Dr. Eric, cirurgião vascular, que aborda muito essa questão do lipedema, trata muitos pacientes com lipedema, para falar sobre esse tema. Obrigada por ter aceito o convite, Dr. Eric. Olá, tudo bem, Fabiola? Eu que agradeço o convite, estar aqui proporcionando um pouquinho que a gente sabe sobre lipedema e poder esclarecer algumas dúvidas e tentar ajudar os nossos pacientes. Legal. E o que é o lipedema? Bem, o lipedema é uma doença que é caracterizada por um acúmulo de gordura que acomete principalmente as mulheres na região do quadril, glúteo e pode se estender para os membros inferiores nas coxas e nas pernas. Tá? Essa doença ela já é bem conhecida, apesar de ter um momento mais atual, mas é uma inflamação. Essa inflamação ela causa essa gordura, com a gordura doente, que às vezes é mais resistente a tratamentos convencionais, como atividade física, dieta, então precisa de uma abordagem mais ampla para a gente possa proporcionar um melhor tratamento para o paciente. Certo. Além dessa gordura localizada em membros inferiores, quais são outros sinais e sintomas que podem estar associados? Bom, normalmente a paciente vem com a queixa que ela tem uma gordura bilateral, simétrica, mas que ela é desproporcional na região do quadril, glúteo e coxa, que pode vir acompanhada de dor no local, dores nas pernas, inchaço nas pernas, presença de manchas roxas de forma espontânea na região onde você tem essa gordura, aumento da sensibilidade ao toque e ainda pode ter outras manifestações de outras doenças associadas. Esse paciente pode ter um quadro de ansiedade, depressão, doenças da tireoide, alteração no ritmo intestinal, pode ter diarreia, constipação intestinal, doenças da pele como urticária, melasma e ainda presença de varizes em membros inferiores. Então é uma doença que tem várias manifestações clínicas. Tá? Certo, várias possibilidades de associação com outras patologias, né? Perfeito. E pode acontecer em homens também? Bem, a doença ela é quase exclusivamente mulheres, mas pode em alguns casos acometer os homens. Tá? Essa doença não existe uma causa específica, existem fatores genéticos. Normalmente a paciente tem um histórico familiar, da mãe, tio ou avó ter a mesma situação. E além dos fatores genéticos, você tem alterações hormonais no decorrer da vida, que pode ser a primeira manifestação clínica da doença. Então a paciente às vezes vai referir o incômodo de dor, de inchaço ou desse acúmulo de gordura na puberdade, durante uma gravidez, na menopausa ou quando está fazendo uma terapia de reposição hormonal. Certo, perfeito. Então os hormônios podem ter influência aí no desenvolvimento ou agravamento do quadro, né? E quais as doenças vasculares que podem estar associadas? Questão de variz, de linfático? Perfeito. O lipedema, por ser uma doença inflamatória, ela pode estar associada a várias outras doenças inflamatórias. Do ponto de vista vascular, o paciente apresenta uma associação com varizes de membros inferiores, essa gordura leva à formação de vasos no local e também causa uma ineficiência, um má funcionamento do sistema linfático, por isso que esse paciente incha as pernas. Tá? Além das doenças vasculares, varizes e um quadro de retenção de líquido, retenção linfática, pode ter um quadro de ansiedade, depressão, pode ter doenças da pele como alteração de cabelo, unha, presença de melasma, ainda doenças do ritmo, alteração do ritmo intestinal como constipação ou diarreia, quadros de ansiedade, depressão, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Certo. E doenças articulares também podem ser ocasionadas com um quadro de artralgia, artrite, alterações ortopédicas no quadril, no joelho, devido a esse quadro inflamatório crônico que o lipedema leva. Certo, beleza. Então o lipedema
é um dos pontos de um espectro grande de uma doença inflamatória, né? Que acomete vários sistemas, né? Perfeito. O lipedema é uma doença inflamatória, mas normalmente está associada a outras manifestações, a outras doenças inflamatórias no corpo. Perfeito. Então, você trata o lipedema, mas normalmente esse paciente vem com alguma outra doença associada que necessita também de tratamento. Joia. E necessariamente paciente com lipedema, ele é obeso? Não. Excelente pergunta. O paciente pode ser magro e ter lipedema. Ou o paciente pode ser um ex-obeso, o paciente era obeso, fez um tratamento cirúrgico, uma cirurgia bariátrica, e mesmo assim continua com lipedema, ou seja, continua com aquela gordura desproporcional na região do quadril e da coxa, com todos os sinais, sintomas, dor, inchaço, aumento da sensibilidade ao toque. Tá? Perfeito. Então, existe o lipedema no paciente magro, mas em até 50% dos casos, o lipedema está associado a algum grau de obesidade, o que às vezes torna difícil diferenciar o diagnóstico entre obesidade e lipedema. Certo, perfeito. E o diagnóstico de lipedema, além desses sinais clínicos que você comentou, pode contar com que ferramentas aí de exame de imagem, laboratoriais, tudo para auxiliar no diagnóstico? O diagnóstico é clínico, existem exames laboratoriais que vão ajudar o médico a fazer correções, ou fazer ajustes no tratamento. Existem exames de imagem, que você pode fazer uma ecografia vascular, um ecodoppler venoso para ver a presença de varizes membros inferiores. Você pode fazer um ultrassom de partes moles para você analisar a percentual de gordura nos membros inferiores. Você pode fazer uma densitometria de corpo inteiro, que é o DEXA, para ver a disposição dessa gordura normal no corpo. Tá? Tudo isso vai agregar no diagnóstico, mas o diagnóstico basicamente é clínico. Certo. E quais são os tipos de tratamento que existem, as possibilidades terapêuticas? Perfeito. Lipedema, por ser uma doença crônica e inflamatória, é importante que o paciente tenha noção que o tratamento não é rápido. Então, normalmente, esse paciente tem que ser orientado para um tratamento de 6 meses a 1 ano, 2 anos, que necessita de um esforço do paciente, assim como de vários profissionais que vão abordar essa doença. Necessita de um tratamento multidisciplinar. Então, o cirurgião vascular vai tratar a parte vascular, o nutricionista ajuda com a dieta para lipedema, o fisioterapeuta faz a terapia física no caso, drenagem linfática, faz uma plataforma vibratória, faz uma bandagem elástica, faz um taping. Tá? O educador físico entra com exercício específico para lipedema. O cirurgião plástico entra para fazer a lipoescultura. Então, esse paciente, com toda essa abordagem multidisciplinar, faz um tratamento, que é um tratamento que necessita ter uma continuidade, já que a doença é crônica. Se ele abandona o tratamento em algum momento, tem possibilidade que essa gordura retorne. Tá? Sim, é importante isso. E o tratamento cirúrgico, né, do lipedema, a gente pode fazer juntamente com o cirurgião vascular ou só o cirurgião plástico, dependendo de que alterações o paciente tenha, né? Então, como é muito comum alteração de varizes junto, né, de sistema venoso, sistema linfático, é possível operar junto com a lipoaspiração? O paciente que tem lipedema, normalmente a gente divide o tratamento dele em 3 etapas. Na primeira etapa, eu vou reduzir a inflamação desse paciente. Na segunda etapa, eu vou ter o autoconhecimento. Eu vou saber aquilo que pode piorar ou melhorar o lipedema. É um alimento? É uma deficiência de hormônio? É uma deficiência de nutriente? Na terceira etapa, eu vou fazer uma redução de volume corporal, que pode ser a continuidade do tratamento clínico ou realizar um tratamento cirúrgico. No caso desse paciente, pode ser feito um tratamento cirúrgico das varizes com cirurgião vascular, um tratamento plástico com a lipoaspiração, pode ser feito associado, pode ser feito de forma individual. Tanto que tem vários colegas que às vezes fazem cirurgia separada, tem alguns colegas que às vezes operam o cirurgião vascular com o cirurgião plástico. Perfeito. Então pode ser no mesmo momento, dependendo do caso, né, ou em momentos distintos, né? E uma coisa que eu vejo muito é que quando a gente lipoaspira essas regiões que antigamente nem eram tão abordadas, né, panturrilha, tornozelo,
o paciente tem uma melhora clínica muito boa em relação às algias, né, que ele tem, porque é diferente do paciente que só tem obesidade, você encosta na gordura do obeso, ele não tem dor, mas você encosta às vezes na gordura de quem tem lipedema, e é uma gordura que tem um processo inflamatório junto, muitas vezes o paciente tem dor. E a lipoaspiração traz muito conforto no pós-operatório para esse paciente. Então, muitas vezes a gente faz a lipoaspiração, faz essa citorredução, né, desses adipócitos, dessas células de gordura. E no pós-operatório também é importante, como o Dr. Eric falou, que o paciente tenha acompanhamento com o fisioterapeuta, que vai fazer taping, vai fazer massagens, bandagens, vai ajudar no processo de redistribuição de líquidos. E então é importante que o paciente continue com essa abordagem multidisciplinar antes, durante e depois da cirurgia, né? Perfeito. E eu acho que isso que é a mensagem principal. O paciente que ele tem que ter a consciência que às vezes você não consegue resolver a doença apenas com um ato, apenas com um profissional. E necessita que cada profissional faça a sua parte, que o paciente tenha consciência que ele necessita de um tratamento contínuo, tá? Para que ele tenha melhora dos sintomas, que ele tenha uma melhora da autoestima, que ele tenha uma melhor qualidade de vida, né? Que é uma doença que, apesar de às vezes não estar tão conhecida, mas é uma doença muito mais frequente do que a gente vê. E que também, fora a abordagem cirúrgica, vascular ou do plástico, existem medicações que vão ajudar, que vão complementar a reduzir os sinais e sintomas que o paciente tem de acordo com a patologia que ele tiver associado. Então, se ele tiver uma doença neurológica, o neurologista vai passar um medicamento para ansiedade, depressão ou para TDAH. Se o paciente tem uma doença da tireoide, o endócrino vai tratar a tireoide. Se ele tem melasma, se tem alterações de cabelo, o dermato vai fazer esse tratamento. Então, cada um fazendo o seu tratamento, você faz uma abordagem multidisciplinar, eu acho que o resultado é mais satisfatório. E com isso você alinha mais a questão de tratar a doença de uma forma correta. Exato. Muito bem. E assim também recuperar a autoestima, né? Que normalmente um paciente que, por conta dessas deformidades, né, no contorno corporal, muitas vezes tem dificuldade de achar uma calça, de achar uma roupa, enfim, pela desproporção, né, entre o tronco na parte superior e na parte inferior, né? Essa é uma das principais queixas, inclusive, das pacientes que vêm no consultório, que é a questão da autoestima. Ela chega lá, doutor, já fiz um tratamento, já fiz dieta, já fiz atividade física, mas a minha gordura continua aqui me incomodando, acho que meu quadril é maior em relação ao meu tórax, as medidas de roupa às vezes não se ajustam. Então acho que a questão da autoestima da mulher, a questão estética, ela preocupa e tem que ser levado muito em consideração. Perfeito. Tá joia, muito obrigada, doutor Eric. Eu acho que com isso a gente conseguiu esclarecer a dúvida de muita gente, né, que se questiona sobre distribuição, né, de gordura corporal, né? Tinha muitas dúvidas sobre o que é o lipedema de fato. E onde que a gente consegue achar o senhor para quem tiver lipedema ou quem tiver suspeita de que tem lipedema, para ter o acompanhamento de um cirurgião vascular? Bom, eu estou na minha clínica, na Clínica Anjovem, fica aqui em Brasília. Vocês podem me acompanhar pelo Instagram, é clinica.anjovem. Tá? Lá vocês têm várias informações, vários posts, vídeos abordando a doença de uma forma ampla, multidisciplinar. Quero aqui agradecer mais uma vez o convite, estar aqui abordando esse assunto importante da saúde da mulher, tá? A oportunidade. Estamos dispostos aí para tirar dúvidas. Se você tiver alguma dúvida, mande para a doutora Fabíola, que eu vou responder, ou acesse lá no meu Instagram, mande sua dúvida que eu vou responder com o maior carinho. Muito obrigado. Perfeito. Obrigada.